Olá, como reflexo das manifestações populares que ocorrem em todo o país, a reforma política voltou à pauta do Congresso Nacional. Vamos aproveitar o momento para aprofundar o debate, procurando saber o que pensam os senadores sobre este tema tão importante para a sociedade brasileira. Na série de entrevistas sobre reforma política, vamos conversar agora com o senador Cristóvão Buarque, do PDT do DF. Senador, o senhor há muito tempo que vem discutindo esse tema. Como é que o senhor recebeu as propostas feitas pela presidenta Dilma Rousseff? Tímidas e correndo o risco de ser uma manipulação. O que nós temos que ver se a gente quer um pequeno ajuste na política ou se a gente quer uma reforma profunda na política. Pequenos ajustes, a gente pode fazer um plebiscito com 1, 2, 3 perguntas, mas isso é um ajuste. Mas uma reforma política, a gente teria que colocar tantas perguntas, e eu posso citar aqui muitas, que não dá para fazer no plebiscito. A minha proposta é que uma comissão elabore essa proposta, mas essa comissão não pode ser do Congresso, porque nós temos um instinto de sobrevivência muito grande e a gente faz a reforma pensando na eleição da gente. Teria que ser um grupo à parte, solicitado pelo Congresso, para não tirar o poder do Congresso. Essa proposta a gente submeteria um referendo para o povo dizer sim ou não. Se não, não vale, faz outra. Mas o plebiscito com 3, 4, 5 perguntas, escolhidas pelo governo, termina virando uma manipulação da opinião pública e não atende o que o povo quer na rua. É uma brincadeira, mais uma vez, com o povo. O plebiscito com 3 ou 4 perguntas escolhidas por nós, políticos, é brincar com o povo. O senhor também considera irrealizável a ideia inicial da presidenta Dilma de uma constituinte exclusiva para tratar da reforma? Essa ideia, inclusive, eu propus antes dela. Eu e mais 5 senadores, Rodrigo Hollenberg, Pedro Taques, Paulo Paim, Pedro Simão e eu. Nós propusemos isso. Só que eu evoluí pensando que a eleição desse grupo iria levar muito tempo. Por isso eu evoluí para a ideia de que busquemos uma assessoria. O Congresso escolhe um grupo de pessoas do mais alto nível, podem ser, por exemplo, constituídos de juízes. O povo gostaria de ver Joaquim Barbosa talvez coordenando uma comissão dessa para fazer uma proposta de reforma. E nenhum deles poderia ser candidato mais adiante. Quem fizer a reforma tem que dizer, não serei beneficiado ou prejudicado por ela, estou fora do processo eleitoral. E isso faria o referendo. Então, a ideia da constituinte, não tenha dúvida que eu apoiaria. A do plebiscito é que eu acho que pode ser uma manipulação. Agora, o senhor não acha que propostas não faltam, tanto circulando, algumas inclusive apresentadas pelo senhor, eu conheço algumas que estão aqui nesse livreto que o senhor editou, desde 2011, não é? Ou até antes disso. E também na Câmara. O Senado mesmo já aprovou e já enviou à Câmara diversas propostas que se enquadrariam dentro desse quadro, digamos, reforma política. Por que não tentar apressar, já que há essa emergência vinda inclusive das ruas, e tentar fazer e aprovar rapidamente uma proposta ampla, global, que pudesse ser submetida a um referendo? Por 2 razões. Uma é que a gente vai fugir de algumas perguntas que têm que ser feitas. O povo está fazendo. Por exemplo, o Brasil precisa ter Senado ou não precisa? Eu defendo que sim. Mas tem muitos países que só tem uma Câmara de Deputados, uma Assembleia. Não tem Senado, a gente tem que discutir isso, até para justificar, se é o caso, a existência. Isso eu duvido que a gente consiga discutir. Outra coisa, tem muitos privilégios que é muito difícil a gente abrir mão. O foro privilegiado tem que acabar, eu acho. Mas passaria. O piso, o teto do salário do servidor público, o ministro, o Supremo, nós, por exemplo, o povo precisa votar se a gente deve ter um piso muito alto ou menos. Não votar qual é o valor. Tem que dizer se deve ser ao nível de 40 salários mínimos, como é atualmente, ou não. A gente tem que saber se deve votar sem partido. Nós aqui somos partidários. Ou seja, candidatura avulsa. Candidatura avulsa. Por que não? Em qualquer lugar do mundo tem. Ou seja, o senhor acha que o Congresso não faria, não incluiria na emenda geral ou na proposta geral esse tipo de questão?
Eu não me considero isento o suficiente como político para votar uma reforma política que sirva para os próximos 30 anos. Eu não me sinto, e acho que nenhum aqui se sente. Na hora H a gente pensa, isso vai repercutir como para o meu partido? Isso vai repercutir como para a minha próxima eleição? E como é que o senhor resolve o problema do princípio da anualidade? Porque já está se percebendo, até por sua proposta, uma proposta mais elaborada, já que o senhor discorda de um plebiscito com 4 ou 5 ou 6 perguntas, que essa discussão vai levar algum tempo. Mesmo essa comissão de juristas, como o senhor propõe, será que teria condições de fazer essa discussão e concluí-la a próxima a eleição? tempo da próxima eleição? Não acredito. Para a próxima eleição a gente até pode fazer alguns ajustes, claro que pode. E faz também a reforma num período mais longo. Quer ver outra pergunta que dificilmente passaria aqui? Vereador de cidades pequenas deve manter o salário ou deve ter um trabalho voluntário, sem ser dedicação exclusiva? Como é em outros países? Como é em muitos lugares, e como é o pessoal do Rotary, do Lions, nas igrejas, ninguém tem salário para fazer esse trabalho. Agora, para isso não pode ser tempo integral. Tem muitas perguntas que dificilmente nós votaríamos como políticos com um mandato de 4 anos. Por isso, tem que ter alguma coisa externa ao Congresso. Foi um erro grave nós termos feito a Constituinte pelo próprio Congresso. Grande parte dos problemas que nós vivemos hoje é porque os congressistas eram constituintes. E aí atenderam a interesses corporativos de suas bases eleitorais. E todos os constituintes eram candidatos daí a mais 2 anos. A gente tem que ter constituinte que fique proibido de ser candidato pelo menos por 8 anos. E como a maioria vai ser mais ou menos velha, significa que nenhum deles vai ser candidato mais nunca na vida. Eu vou agora, então, para conhecer o pensamento do senador Cristóvão Buarque, pontuar alguns itens para o senhor dizer, eu acho isso, eu acho aquilo. Por exemplo, financiamento público ou financiamento privado. Qual é a sua proposta, senador? Aí, tudo isso exige algumas sofisticações. Por exemplo, público pelo Estado ou público pela população? Eu defendo o público pela população. Empresa não pode dar colaboração. Ninguém individualmente poder dar mais de, digamos, 10 mil reais. É um público feito pelo povo. O público pelo Estado, eu não admito se mantivermos os atuais custos eleitorais. Mas, por exemplo, se, como eu proponho nesse livreto que você falou, o programa eleitoral seja o candidato aparecendo a cara dele, ele falando. Para reduzir os custos acabar com a custo de produção marketing. dos programas gratuitos. O custo vai a zero, porque o programa eleitoral é gratuito. O governo não paga aquela hora de programa. Não paga. O candidato vai lá e fala. Se ele quiser, ele pede em casa que grave com o telefonezinho da casa dele, a fala dele, se ele não quiser fazer ao vivo. Isso reduz muito o custo. Com isso, pode até ter um financiamento estatal, que não é o mesmo que o financiamento público. Mas a pergunta que eu acho que tem que se fazer é: mantém ou não mantém o fundo partidário, em que todo mês o Estado dá um dinheiro aos partidos? Quando todo mundo que é contra o financiamento estatal, esquece que já existe o financiamento estatal aos partidos. Todo mês cai um dinheirinho na conta dos partidos. Inclusive, sinceramente, eu não sei se é muito transparente o uso desses recursos. O senhor é a favor do fim do fundo partidário? Eu acho que merece a gente estudar quais são as consequências. Eu tenho uma simpatia. O partido tem que ser financiado pelos seus militantes, como são as igrejas, como são os clubes. Tem que tirar o Estado disso. Eu acho que o fundo partidário cria um vício e pode criar corrupção também. Voto distrital misto, distritão, a minha proposta aí sugere é o complexa. vice Michel Temer. A minha proposta é complexa. A minha proposta é que cada estado eleja um grupo de deputados pelo voto distrital. Pega o estado, divide em 4 pedaços. E aí o distrital, um deputado federal, ele é eleito pelo distrito, disputando 1 a 1. Outra parte seja eleita como é hoje, ou mudando se é lista ou não é lista,
mas seja eleito, vamos supor, como é hoje. Pelo no sistema Estado proporcional. inteiro, no Estado inteiro. Mas eu defendo uma coisa a mais, eu defendo que uma parte da Câmara seja de deputados nacionais, eleitos pelo Brasil inteiro. Porque isso quebra até o corporativismo estadual que nós temos. Mas aí é uma, digamos, deformação. Eu vejo muito a República como um todo, mais do que a República como soma de Estados. Daí que na minha reforma política vai a tantos detalhes que eu sugiro até que o Brasil deixe de ser República Federativa do Brasil, vai ser República do Brasil. República do Brasil. E quanto a essa discussão, lista fechada, lista aberta, o voto em lista? Aí, modéstia à parte, tem uma contribuição minha, que já vi muita gente falando depois. Tem que fortalecer os partidos, mas não pode tirar do eleitor o direito de escolher o deputado dele. Minha proposta, a urna é organizada por partido. Você chega lá e vota no partido X. Quando você votar no partido, aparece a lista com os nomes dos deputados, candidatos daquele partido. Aí você escolhe qual você quer. Certo. Então você fortaleceu o partido, mas você manteve o direito do... É a chamada, então, voto em lista, mas lista aberta. O eleitor faz O eleitor faz a lista. O eleitor faz a lista. Porque Entendi. senão, se a gente deixar a tal da lista fechada, os caciques dos partidos Vão dominar. Eu sou capaz de dizer quais serão os deputados eleitos em cada estado. Só é pegar o presidente do partido daquele estado, ele vai ser eleito. Pode ser que tenha mais um, ou dois, ou três, ou quatro. É bem capaz de você pegar a lista do mensalão e aí você vai ter uma opção de deputado já garantido a eleição. E o senhor é a favor das candidaturas avulsas, mediante apoiamento de determinado número de eleitores? Totalmente. Eu acho que a gente... Não é eu chego lá e me inscrevo, mas se você tiver um abaixo-assinado com pelo menos 1% dos eleitores, você vai e diz, eu quero ser candidato. E pode ser. E tem direito a fazer sua campanha. Não tem direito a receber dinheiro, a não ser dele, né? Ou de alguns amigos. Aí fica difícil para ele se eleger. Mas eu acho que é importante. Um candidato a presidente avulso, eu acho que daria uma novidade grande no Brasil. Você poderia falar uma livre. Personalidade, prestígio nacional. Prestígio. É. Quanto à coincidência das eleições, para não termos eleições de 2 em 2 anos? Eu sou favorável a manter 2 a 2 anos, pela mesma razão que eu sou favorável ao voto obrigatório. Sei que estou falando aqui contra metade não, 90% da população hoje que é voto facultativo. Mas eu vejo a eleição, Armando, como, eu sou professor, como um processo pedagógico, para a gente aprender. Então, quanto mais eleição, melhor. Custa mais? Custa um pouquinho mais, talvez, porque também uma eleição só a cada 4 anos tem mais candidatos, vai custar muito também. Eu acho que a gente aprende a fazer a democracia como aprende a andar de bicicleta. Você aprende a andar de bicicleta andando de bicicleta. Você aprende a fazer a democracia fazendo eleição. Então, eu sou a favor do voto obrigatório e também de eleições a cada 2 anos. Proibição de reeleição para mandatos do Executivo, prefeitos, governadores e presidente da República, com ampliação dos mandatos. Eu acho que a reeleição está aprovada, não funciona. Quer ver um caso atual? Se a Dilma não fosse candidata, ela já estaria resolvendo essa questão, porque ela estaria trabalhando em nome do país. Mas ela está pensando cada coisa se vai dar certo ou não para a eleição dela. A maior inimiga hoje da presidente Dilma é a candidata Dilma. A reeleição atrapalha. Minha proposta fica um mandato. Para que não tenha eleições no meio, porque 4 anos é pouco. Para não ficar uma eleição no meio, se for 5, fica 6 anos. Então faz uma eleição para presidente quando elege os governadores, aliás, os deputados federais, faz outra quando elege os vereadores. Isso valeria para governador e para prefeito. Agora, tem uma coisa que eu coloco aí, já antes eu defendo. Permitir só uma reeleição para parlamentares. Você só pode ter 2 mandatos seguidos. Mas não só deputado, senador, vereador, presidente de clube esportivo, escola de samba, tudo que foi eleito, só ter 2 mandatos seguintes. Dono não, dono é dono. Mas eleito só 2 mandatos. Isso gera uma dinâmica positiva. E evita a apropriação dos cargos. Evita a apropriação e evita transformar um serviço público em uma profissão. Tem gente cuja, como eu me disse uma vez, tem gente que o nome
já é deputado fulano. O nome já virou senador fulano. De tanto tempo que vai ficando aqui. Isso tem o risco de perder bons nomes, mas tem também a vantagem de trazer novos nomes. E esses bons nomes saem desse cargo e vão para outro. Não precisa ficar fora. Só que era senador, vira deputado federal, vira governador, vira vereador. Isso seria bom. Eu acho que seria muito bom. A cassação do mandato pelo próprio eleitor. Claro. O chamado recall. Tem muitos lugares. Um dia desse, se não me engano, cassaram um governador da Califórnia. Faz-se um plebiscito e esse plebiscito permite cassar um candidato. Mas o que justificaria, quer dizer, como justificar uma... Porque isso por exemplo, isso é movimenta complicado. uma estrutura enorme da justiça eleitoral. Como justificar uma atitude como essa? Um abaixo-assinado com um número muito grande de pessoas, submetido à justiça com o direito dela analisar, inclusive vetar, se chegar à conclusão que é uma manipulação. Porque, por exemplo, todo mundo que foi contra um deputado votaria para derrubar esse deputado. E aí gera um caos, não pode ser assim. Nos cargos majoritários é fácil, porque o cara é eleito pela metade mais um dos votos. Se ele tiver metade menos um, ele cai fora depois de tantos anos. No cargo proporcional é mais complicado, por isso a justiça teria que ter um papel de fiscalizadora e de arbitragem. O senhor sugere também, de forma muito original, que todo candidato seja obrigado a registrar seus compromissos de campanha, de forma que o eleitor, posteriormente, possa constatar se ele está cumprindo aqueles compromissos ou não. E aí, eventualmente, instruir um processo de recall. Como é que seria isso? E mais uma coisa, eu proponho que haja assembleias permanentes. Semestrais, que o deputado põe no jornal. Tal dia, tal hora, eu vou fazer a assembleia não só dos eleitores desse Estado. Ele vai lá. Se ninguém for, tudo bem. Eu, aliás, acho que muita gente não vai. Mas se for, ele vai ouvir as reclamações, ele vai ouvir a opinião. Porque hoje ele ouve a opinião, cada um da gente. Tudo que eu falo de política, eu me incluo. Não sou nem um pouquinho diferente dos outros. Todos nós somos iguais. A gente anda muito no meio que nos bajula. Eu costumo muito ir à feira, à rodoviária, mas mesmo assim, quem se aproxima de você é porque tem simpatia. Raramente se aproxima um para criticar. Aí não, a assembleia, o cara sentado, com água, com conforto, para poder dizer o que pensa. Se em algum momento um grupo desses dissesse, esse cara não está mais servindo, aí começa a pedir abaixo-assinado na cidade. Até chegar a um número que tem que ser razoável, não pode ser um número pequeno. Nosso tempo está se esgotando, mas tem uma outra proposta muito interessante e polêmica que o senhor apresentou, é que todo homem público seja necessariamente obrigado a utilizar dos serviços públicos. Por que o senhor chegou a essa proposta? Pelo óbvio. Se a gente ganha para servir ao público, como é que a gente se protege com o privado? Isso gera uma deformação clara quando você usa o serviço privado de saúde e você é o responsável pelo hospital público. Aí alguém diz, mas isso daí tira a liberdade. Não, você quando se candidata já deixa. Você já sabe. Tanto que eu tenho um projeto desse sentido, mas só entra em vigor 7 anos depois de aprovado. Para ninguém dizer mudar a regra quando eu já estava eleito. Quem não quiser se submeter aos serviços públicos não deve ser candidato ao serviço público, de acordo com essa lei. Então, eu acho que daria um bom salto se a gente fizesse isso. Mas tem uma proposta aí que é muito simples, e alguns acham besta, mas acho que seria importante. É mudar o nome de deputado para representante do eleitor. Uma coisa é você acordar de manhã e dizer, pô, lá vou eu votar naquele deputado. A outra é você dizer, hoje eu vou votar no meu representante. E não é invenção minha. Nos Estados Unidos não existe a palavra deputado. É representante do eleitor. Senador, o senhor hoje, com essas manifestações aflorando por toda parte do país, com algumas teses que, de certa forma, soam muito próximo às suas preocupações, o senhor está mais otimista? O senhor está mais pessimista? Como é que o senhor está se posicionando
Essa é a última pergunta que eu lhe faria. Eu estou contente, otimista e assustado. Eu até brinquei um dia desse. É como o garotão que arranja uma namorada muito bonita, está contente, mas ela tem um irmão brabo, ele fica assustado. Eu estou assustado, sobretudo, pelo casamento de 3 coisas. Os manifestantes nas ruas, as massas excluídas, indignadas e a crise econômica. Essas 3 coisas se juntando na rua, vai ser muito difícil a gente controlar. E elas estão caminhando para se encontrar. E elas estão pretendendo com um encontro marcado nas praças das cidades do Brasil. Senador, muito obrigado por sua reflexão. Nós estamos fazendo uma série de programas e entrevistas, exatamente procurando contribuir para esse debate, procurando aprofundar esse debate sobre a reforma política, descobrindo o que pensam os senadores a respeito. E assim encerramos nesse nosso programa, que, como eu acabo de dizer, é parte de uma série especial do Cidadania, que tem por objetivo ampliar e aprofundar o debate sobre a reforma política. Obrigado por sua audiência. Quem quiser entrar em contato conosco, enviar sugestões ou críticas, pode ligar para o Alô Senado no número 0800 61 2211 ou acessar o nosso portal na internet no endereço www.senado.leg.br/TV. Continue acompanhando o debate sobre a reforma aqui no Cidadania, na TV Senado.